E vem conferir a crítica do mangá de Soul Eater. E em 2004 começava a publicação de um mangá chamado Soul Eater, que iria se encerrar no ano de 2013, fechado com um total de 25 volumes. Além disso, vale destacar, Soul Eater também tem um spin-off em relação ao mangá, que se chama Soul Eater Not. E uma coisa que, antes de entrar na crítica do mangá, eu gosto sempre de destacar quando eu falo de Soul Eater, é que o final do anime é diferente do mangá. Inclusive, sempre que eu menciono animes que eu gostaria que tivesse remake por causa do final que eu não acho tão bom, seria Soul Eater. É até um pouco errado eu falar isso, porque eu não gosto do final nem do mangá nem do anime, mas são finais diferentes. Eu acho que o anime, pelo menos, merecia ter um final igual ao do mangá. Isso aconteceu porque o mangá de Soul Eater acabou em 2013, e o anime de Soul Eater foi exibido entre os anos de 2008 e encerrado no ano de 2009. Então, obviamente, quando o anime se encerrou, não estava nem direito no último arco do mangá. Então, por causa disso, eles meio que encerraram de uma forma diferente, criaram um final para o anime e ficou um final ruim. E como eu falei, não que o final do mangá seja bom. Você vai ver que eu vou falar aqui na crítica sobre o mangá e eu não gosto do final. Mas isso eu queria começar introduzindo algumas curiosidades sobre Soul Eater, porque é uma obra que eu gosto, eu me divirto lendo, apesar de ver que tem muitos problemas que a obra tem. E a obra já começa com um problema. O primeiro volume de Soul Eater, ele é bem diferente e bem estranho para um começo de mangá. Quando você começa um mangá, quando você começa uma obra, o recomendado é que você faça algo chocante ou realmente algo que abale o espectador como um todo, o leitor, para ele meio querer saber mais sobre aquela obra. Soul Eater vai para um caminho meio diferente. O primeiro volume de Soul Eater, ele parece mais um grande spin-off da obra do que realmente o começo dela em si. Porque o que o autor resolveu fazer? Ele resolveu que iria introduzir o universo através dos seus personagens principais. Só que o que acabou acontecendo? Em Soul Eater, você não tem um protagonista padrão. Claro, ao longo da obra, quando você vai lendo Soul Eater, você acaba percebendo que a Maka é a protagonista da obra. Mas no começo, ela não é exatamente a protagonista principal. O mangá é dividido em 7 personagens. Então, são 3 núcleos que a gente começa a acompanhar no primeiro volume. Então a gente começa vendo a história meio que da Maka com o Soul, depois a gente vai para a história do Black Star, e a gente termina vendo a história do Kid. E aí, através desses personagens que vão sendo mostrados, esses núcleos, eles vão ser os protagonistas. Eles vão ser a pessoa e o seu artifício de arma, espada, ou seja, o que ele utilizar, como o Kid usa armas, para poder fazer com que a gente conheça mais sobre eles. Então, por exemplo, o Kid tem a Liz e a Pat. Então você consegue ver que a partir daí, você vai vendo quem são esses personagens. Mas é um começo bem estranho. Eu não sou muito fã do primeiro volume de Soul Eater. Eu acho ele um pouco arrastado. Eu acho que ele não funciona muito bem para um começo de mangá, apesar de ele servir bem para o que ele queria fazer. Introduzir o universo, apresentar as regras desse universo, apresentar o que eles têm que fazer ali e mostrar quem são os personagens principais. Apesar disso, eu começaria o mangá com uma forma diferente. Começaria com o mangá com uma forma mais chocante para já atrair o público. Mas quando termina o primeiro volume e começa o segundo, Soul Eater mostra por que ele é uma obra tão divertida, tão criativa, com um universo com um potencial tão grande como ele tem. Porque a partir daí, a gente começa a realmente saber o que a história vai desenrolar. A gente vai vendo pra onde ela vai encaminhando. E eu acho que o começo é muito bom. Até mais ou menos a metade da obra, eu acho que Soul Eater mostra o melhor que ela pode mostrar. É uma obra gostosa de se ler, divertida, interessantíssima, com um bom mistério em certos pontos, e uma boa introdução e um bom desenvolvimento de uma grande vilã da obra. E aqui eu vou dar um spoiler, caso você não tenha lido Soul Eater, que é a Medusa. Porque se eu não me engano, ele demora um pouquinho para eles introduzirem na obra que a Medusa é a grande vilã. Então tudo funciona muito bem até metade da obra. O arco funciona muito bem, os personagens são muito bem apresentados, desenvolvidos e trabalhados ao longo da obra. O universo é bem apresentado e também bem desenvolvido, com uma boa vilã e bons personagens carismáticos. Claro, tem alguns clichês ali no meio que me incomodam um pouco. Tem alguns artifícios de roteiro que eu não acho que funcionam também. Um exemplo, por exemplo, seria como o autor usa o eti nessa obra. Tem alguns momentos que eu acho que o eti, ele funciona pra dentro da obra e ele funciona como uma boa piada. Mas tem outros momentos que eu acho que é só uma apelação gratuita que não precisava existir na obra. Principalmente os momentos que envolvem o Kid com a Liz e com a Pat. Eu acho que essas horas são as que ele força um pouco. E quando você vê outras obras dele, como futuramente ele
lançou o Fire Force, você consegue perceber que ele é um cara que gosta de exagerar no ecchi. E aqui tem momento que funciona bem pra piada, tem hora que não funciona tão bem. Essa até metade da obra também tem alguns problemas, como eu falei. Eles estão numa escola, então a partir daí muitos outros personagens vão aparecer. E aí é que entra um pouco do problema de você ter praticamente 7 personagens como protagonistas. O problema seria, quando você vai mudar o foco de um personagem pro outro, se você não gosta muito deles, de um núcleo de outro, você vai sentir que a história vai arrastar um pouco. Outro problema é que professores interessantíssimos como o Stein, uma espada como a Excalibur, ou personagens secundários que vão aparecendo ao longo da obra, que poderiam ser super interessantes e bem desenvolvidos, também não conseguem ter tanto espaço, porque já tem 7 personagens para realmente ser explorados. Então alguns personagens que você deveria se importar, e ao longo das obras, alguns acontecimentos fariam com que você se importasse mais com eles, acabam fazendo com que você não se importe, porque são muitos personagens. Mas de modo geral, até a metade da obra, eu acho que tudo funciona muito bem. Eu acho que tem problemas, não é uma obra perfeita, fica um pouquinho acima da média, mas já funciona bem, é divertido de ler. O problema é da metade pra frente. Eu acho que a segunda parte do mangá, quando ele começa realmente a ir pro final da obra, você começa a ver um desgaste da fórmula, um desgaste de como o mangá é escrito e até uma má utilização da vilã, até chegando no final que eu considero bem ruim. E por que eu falo isso? A Medusa é uma excelente vilã. A forma como ela é introduzida e explorada, eu gosto bastante. O problema dela é que quando ela vai, já que tem muitos volumes, e esse é um outro problema da obra, a quantidade de volumes, ela acaba sendo muito utilizada, algumas fórmulas acabam sendo repetitivas, e a vilã, em muitos momentos, ela cresce e diminui de qualidade. Tem momentos que você acha ela uma grande vilã, só que a forma como ela vai voltando pra obra, ela vai sendo reintroduzida pra história continuar, acaba meio que gastando a vilã. Tanto que quando vai chegando meio que no final da obra, eu já tava meio que não gostando mais dela. E isso é um sentimento que eu tenho muito com a obra. Eu acho que a obra não precisava ter 25 volumes, ela poderia ter muito menos. E o autor provou isso ao longo da obra, que ele não tinha capacidade de realmente desenvolver essa história por 25 volumes. Então você acaba sentindo ao longo da obra um desgaste da fórmula, um desgaste do universo, uma má exploração de últimas sagas, sem contar que a vilã acaba meio que se perdendo no caminho, e aí o final acaba sendo ruim. Então eu acho que se tivesse menos volume e focado em outros pontos, eu acho que esse mangá poderia ser muito melhor. E aí entra o problema também de você ter 7 personagens como protagonista. Os personagens secundários acabam sendo pouco explorados em alguns pontos, e você ainda tem um fator principal que é a Maka vai ganhando protagonismo, e alguns secundários, que até que estavam como principais, acabam perdendo um pouco de espaço. No fim, você pegar a primeira metade de Soul Eater, eu acho uma obra divertida, engraçada, que vale a pena. Mas a segunda metade cai tanta qualidade que sai de um anime muito bom para só um anime mediano. E sem contar que a arte eu gosto bastante. Eu não falei isso ainda, mas na parte técnica, eu gosto muito da arte. Na parte das lutas, na parte realmente como ele pensa, imagina e tem uma criatividade para criar seu universo. E de novo, vale destacar, ele já mostra isso em Fire Force também, que saiu anos depois. Ele consegue até expandir a obra com uma comédia boa, que é o Soul Eater Not, que se passa antes da obra de Soul Eater, mas eu gosto do desenho, eu gosto da arte, dos traços, e como ele faz com que seus personagens sejam únicos e especiais, porque você consegue marcar e decorar quem é quem só pelo seu visual interessante. Sem contar que as lutas são boas, fluidas e funcionam bem através dos seus traços. No fim, Soul Eater com certeza é uma obra que vale a pena, mas é uma obra que poderia ser melhor do que ela foi se o autor soubesse trabalhar melhor a segunda parte da obra. Concluindo, Soul Eater é uma obra que eu não acho ruim, eu acho que vale a pena a leitura. Pra quem gosta desse tipo de obra, eu acho que o autor manda muito bem no universo e nos personagens. Infelizmente, a segunda parte da obra acaba sendo ruim, estragando um pouco da vilã, os personagens acabam ficando um pouco gastos, a fórmula acaba cansando um pouco e, obviamente, o final da obra eu não acho bom. Mas de modo geral, pra quem gosta de uma boa aventura, só pra passar o tempo e ir lendo devagar, eu acho que Soul Eater vale a pena, apesar de não ser uma obra fantástica. E por isso que eu fecho o mangá de Soul Eater com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá de Soul Eater? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.